Uau! E que quarta-feira, né? Vamos combinar que essa quarta-feira de hoje está muito incrível. A gente falou de muitas coisas, nós falamos de dores, hoje nós falamos de trajetórias diferentes no empreendedorismo. E agora, para fechar a quarta-feira assim com chave de ouro, o microfone tá lá longe, né? Diga-se de passagem, produção tava lá longe, mas tá tudo bem. A gente vai trazer aqui agora uma pessoa que vai... Inclusive, tô até com meu bloquinho de nota aqui, porque eu quero aprender, porque eu já vi que é uma aula, podcast aula, a gente chama de podcast, mas é aula, mas eu quero muito aprender a importância desse movimento que você está trazendo para as mulheres. Né? Por isso que a hora que você chegou, eu falei, me traz um pouquinho para eu entender, porque nós já tivemos um momento lá atrás, né, onde eu aprendi um pouco com você, você trouxe umas situações que você vivia naquele momento, e agora nesse novo momento, né, trazendo algo ainda mais incrível, juntando com tudo aquilo que você já tem para entregar ao mundo. Bem-vinda, Cirlei, ao nosso cantinho, ao nosso momento, à nossa Casa Rosa, ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda e acolhida por aqui. Obrigada, é muito bom sempre falar com você, essa energia positiva para cima e falar sobre mulheres, sobre uma virada de chave ali, o que eu posso fazer, porque na outra vez que a gente conversou, a gente falou como superar dores, né, processos, desafios que a gente viveu. De lá para cá a gente evoluiu, porque eu tinha uma palestra que eu viajei Brasil inteiro com essa palestra e ela sempre gerou muita conexão. E aí chegou um ponto que as mulheres que eu cuidava, elas vinham perguntar para mim, Cirlei, como que você pode me ajudar para eu também fazer minha palestra? E aí eu comecei uma mentorada aqui, outra ali, e a gente começou a desenvolver palestras incríveis, palestras imparáveis mesmo, porque a gente parte da história da pessoa, a história de desafio. Em vez de você ficar ali olhando para a sua dor, sobre as dificuldades que você passou, vamos olhar para isso como aprendizado, como eu posso transformar isso numa estratégia de lucro, inclusive, para ajudar outras pessoas e me ajudar também financeiramente. E assim surgiu o curso CPI, que é curso de palestrante imparável. CPI, gente, ó, façam aí, ó, CPI, palestrante imparável. Que forte, né? Seja imparável. Que forte, então, isso. E é verdade, curso. Gente, eu vou falar pra você, depois que você começa a falar pro mundo, você não quer mais parar nele, esse negócio é imparável. Né? Eu adoro falar, né? Então, né, faz muito sentido mesmo a gente fazer com que as histórias se transformem em soluções para outras pessoas, oportunidades às outras pessoas. Exato, e ainda trazer o equilíbrio que a gente precisa, porque às vezes as pessoas passam por um processo de desafio, de dificuldade, e ela quer tanto ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, que às vezes elas querem fazer de graça, elas não querem cobrar para fazer aquilo. Só que nós temos uma lei universal, que é a lei do equilíbrio, que se eu não dou valor para o trabalho que eu faço, os outros também não dão valor. Uau. E aí você muitas vezes acaba se frustrando. Eu mesmo comecei com a palestra Supere, eu não cobrava, porque eu tinha medo que se eu cobrasse não pagariam pela palestra e eu deixaria de alcançar tantas pessoas. Até que um dia eu entendi que quando eu cobrava, mesmo que seja um valor mais acessível, dependendo do lugar que você está indo, as pessoas valorizam muito mais, e aí quando eles têm condições de pagar, eles vão te contratar, porque se você faz de graça, na hora que eles têm condições de pagar, eles vão trazer alguém que cobra, e porque você vai continuar fazendo de graça. Então o seu trabalho, ele acaba não tendo valor. Então hoje a gente mostra esse caminho, a gente ajuda as pessoas, o nosso curso, ele é um mergulho na própria história. Então não é um curso técnico de formação de palestrante. Na realidade, a gente vai mergulhar na própria história. Ali a gente vai extrair a nossa história, a essência, e também a gente vai identificar os talentos de cada um, porque numa palestra não precisa ser só aquela coisa chata ali. Hoje as nossas palestras são shows, desde a abertura até ao encerramento da palestra. Por quê? Aí a gente identifica qual que é o talento que a Viviane tem. Ela pode ser que ela canta, a gente vai trazer um jeito de colocar música, pode ser que ela é aquela pessoa que faz piada, que faz todo mundo rir, a gente vai trazer isso para dentro da palestra. Pode ser aquela pessoa que é atriz, que a gente vai poder explorar também essa parte. Então, o que ela tem de talento, mágica, nós temos pessoas que às vezes sabem fazer mágica, a gente traz para dentro da palestra. Então, é uma palestra que a gente realmente mergulha para se conhecer. E depois que a gente extrai essa história, a partir dela, a gente vai aliar aquilo ali com o seu conhecimento, seja ele qual for, se é empreendedorismo, se é agro, seja o que for que você queira falar, seja da área jurídica, nós conseguimos
pegar a sua história como base para gerar uma conexão muito maior, gerar uma comunicação hipnótica e ali atrair as pessoas, ficarem ali paralisadas te assistindo ali e você conseguir passar a sua mensagem. Uau! E até, né, já começamos falando do produto, acho que aqui a gente não tem roteiro, né? Eu sempre brinco que a gente não tem roteiro. Quem é a Cirlei? A Cirlei Teis é uma mulher que passou por muitos desafios na vida e que ela aprendeu desde muito pequenininha que a coragem vence o medo. Então, por pior que seja o desafio, a gente sempre encontra essa coragem dentro da gente de alguma forma. E eu aprendi isso com meu pai. Eu tinha 7 anos de idade, eu estava na sala brincando com meu irmão e o meu pai estava na área externa com os amigos dele, quando eu ouvi ele falar do meu nome. E aí, é claro, criança curiosa, né? O que meu pai tá falando de mim lá pros amigos dele. Então eu fui colocar o ouvido lá, olhar o que ele tava falando. E eu ouvi ele falando a seguinte frase: a Cirlei, ela é corajosa. Ela tem coragem que muito mais que alguns marmanjos aí. Ele falou, por exemplo, se eu pedir pra ela agora, está de noite, se eu pedir pra ela ir lá na casa da avó dela, pegar alguma coisa pra mim, ela vai de boa. E eu vi no olhar dele, no tom da voz dele, o orgulho de falar aquilo para os amigos, né? Aquele dia eu fiquei morrendo de medo que ele fosse me mandar ir lá na casa da minha avó mesmo, né? Porque se ele mandasse, eu ia fazer, porque eu queria que ele tinha falado, porque né? ele tinha falado e eu ia querer que ele tivesse orgulho de mim. Então, naquele dia, naquela noite ele não mandou, mas depois disso, muitas vezes, eu me peguei enfrentando o medo para que meu pai tivesse orgulho de mim. E assim, ele não sabia, nem eu, mas aquela foi uma grande lição que ele deixou pra mim, porque 4 anos depois eu perdi ele. Então, e aí eu precisei dessa coragem. Uau, que história, hein? E aí, mas assim, a comunicação foi uma coisa nata, sempre foi assim, sempre foi fácil, como que foi? Conta pra gente, porque quem tá lá do outro lado muitas vezes, né, eu até comentei no episódio anterior, que muitas pessoas, elas pensam, eu sempre falo, não é porque a gente faz uma coisa que parece muito natural que isso é fácil. Exato. Né? Então, como foi pra você essa área do comunicar? Pra mim foi extremamente difícil, porque ao mesmo tempo que eu tinha meu pai, que era meu protetor, a minha mãe vinha de uma educação extremamente rígida. E era naquele lugar que você não tinha direito de fala, você tinha que ficar quieto, os adultos que definiam. E uma cena que ela falou que ficou muito marcada na minha história, e que quando eu comecei a fazer meus processos de autoconhecimento para entender de onde vinha meu medo de falar em público, eu me deparei com essa cena. Eu, com 6 anos, preparada para ir para o primeiro dia de escola, lá com uniforme novo, mochila nas costas, quando a minha mãe me chama e fala assim, se comporta, viu? E aí depois veio a frase que realmente impactou a minha comunicação. Ela falou, eu não quero ver você metida em briga ou confusão. Se isso acontecer, você vai apanhar, estando certa ou estando errada. Ou seja, a partir dali ela definiu que eu tinha que ficar quieta, que eu não podia lutar, então, pelo que eu queria, pelo que acreditava, e aquilo começou o meu processo de engolir sentimentos, de não falar o que sentia. E é claro que isso acabou impactando na forma que eu me comunicava e também nos meus relacionamentos. E eu só fui identificar isso quando realmente eu tive uma oportunidade profissional, que eu assumi o cargo de secretária de gestão sistêmica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e no dia que eu fui tomar posse e eu tinha que fazer um discurso, eu tremia igual vara verde, eu não conseguia segurar o microfone de tanto que eu tremia. E eu falei assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir buscar ajuda para passar isso, porque quantas vezes que eu teria que falar em público estando naquela função, e eu não ia deixar aquele meu medo impedir que eu tivesse aquela oportunidade. E foi aí que eu comecei meu processo de autoconhecimento em 2011. Fui para São Paulo, fiz o meu primeiro curso de coach com psicodrama, e nesse processo eu resgatei essa memória ali, eu comecei a trabalhar para ressignificar.
Então, hoje eu vivo daquilo que foi meu maior medo, que era falar em público. Aí, olha, eu acho tão incrível isso, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na vida de tantas mulheres, né? Que vêm até mim, que devem ir até você com certeza, que elas pensam assim, nossa, isso daqui foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Naquele momento. Entendendo aquele recorte daquilo que você tem como propriedade de vivência. Exato. Mas depois de um certo tempo você fala assim, não, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque foi experienciando esta dor que eu tive que dar meus pulos, né? Ressignificar, achar outros formatos. E hoje, eu passando por isso, eu consigo te ajudar. Porque eu já tive neste lugar. Exatamente, porque é essa experiência que faz a diferença em qualquer assunto que você vai abordar, que você vai trabalhar. Por isso que a gente fala que o nosso curso, ele parte da história, conhecimento, que é a sua capacidade, tudo que você investiu em conhecimento que você teve, e experiências, porque cada processo de desafio, ele vai gerar uma experiência para você única. Então, se você conseguiu superar, mesmo errando em alguns momentos, aquilo deixou uma lição, aquilo te mostrou um caminho, aqui eu não posso fazer, eu tenho que fazer isso para dar certo. E são essas experiências que fazem toda a diferença quando você vai criar um método para você ajudar outras pessoas a também ressignificarem aquela história. Então, não importa que a pessoa tenha medo de falar em público, até porque eu tinha muito medo de falar em público. E quando a gente fala assim que esse curso é diferente, que ele não é só um curso técnico, é exatamente isso. A gente mergulha na história da pessoa para identificar a origem do trauma, do medo, e ali a gente trabalha com técnicas de constelação familiar, de neurolinguística, para a gente ressignificar aquilo. Porque eu falo assim, hoje, oratória é conhecimento de todos que falam. Oratória não é dom, é técnica. Mas não adianta, se a pessoa tem um trauma, não adianta eu trabalhar essa técnica com ela se eu não tratar o trauma. Perfeito. Então a gente faz esse processo de autoconhecimento junto com a técnica ali de como palestrar, de como montar, construir a sua narrativa. Muito bacana essa sua fala, Cirlei, porque isso daí muitas mulheres vão se identificar com essa dor, porque muitas vezes nós queremos tratar ali o sintoma. Exato. Na vida. Em tudo, né? A gente quer tratar, tá coçando. Ai, tá doendo. Ai, vou passar alguma coisinha. Vou tomar alguma coisa que, né, melhora. Mas a gente não quer ir profundo, entender a causa. Por que esse medo? Por que essa vergonha? Por que esse bloqueio? Por que essa falta de onde vem? Então, assim, a gente não quer olhar pra isso. Porque isso dói. Exato. Porque isso incomoda, né? E a grande maioria das pessoas, infelizmente, aí nós estamos no mercado onde as pessoas estão muito preocupadas em apenas vender algo pra alguém. Só, vendeu, passou, pagou, pronto. Se a pessoa vai fazer, se a pessoa vai concluir, se a pessoa vai ter resultado, isso já não é um problema meu. Eu vendi, eu monetizei. E não é. E quando a gente vê pessoas trazendo trabalhos assim sérios, que eu vou chamar de trabalhos sérios, o que você faz, assim como o que eu faço é muito sério, a gente vê uma responsabilidade. Porque quando a gente toca um negócio, um empreender como o meu, eu não estou tocando um negócio. Eu estou tocando uma vida, uma família, um sistema. Então a gente precisa ter muito zelo com o que a gente fala. É tudo muito... É uma responsabilidade grande, né? Quando você traz uma mulher lá que tem ali, eu tenho vontade de contar a minha história, eu tenho vontade que a minha dor seja representada num livro, numa palestra, num evento, eu quero ajudar outras pessoas com isso. A gente não pode simplesmente abrir aquela ferida e não cuidar. Então falar, não, faz o seguinte, passa uma maquiagem aí, né? Se arruma, põe uma roupa, põe um look e vai. Não, peraí, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo primeiro. Não tem por que você subir num palco, não tem por que você melhorar tudo isso, né? Se você não olhar o que está te afetando. Exato, até porque você tem que passar a autenticidade. E a autenticidade vem quando você de fato passou por aquilo, você superou. Porque quando você ainda não superou, não passou por aquele processo, você não tem confiança em você mesmo. Então ali é necessário a gente ter esse mergulho. E aí a gente acaba, muitas vezes, desenvolvendo métodos ali, que a pessoa fala assim, geralmente quando a gente vai fazer o curso, a pessoa fala, mas eu não tenho método. E aí quando eu entro na história dela, como que foi? Você
estava no fundo do poço, aí você teve que acontecer um fato para você reagir. Dessa reação, você começa a construir o sucesso. O que você fez? Para onde você foi? O que você teve? E ali a gente vai vendo que ela já tem um método ali, que é a experiência. Só que ela nunca percebe que é um método. Então, por isso que a gente faz diferente. Hoje eu trabalho com turmas pequenas, de no máximo aí, de 25 a 30 pessoas, para eu poder dar essa pessoalidade. Desde da contratação, eu faço questão de dar uma consultoria para todas as pessoas que têm interesse em fazer o curso, porque aí eu converso para conhecer a dor da pessoa, para saber se realmente o curso vai atender ela, e se ela não preencher os requisitos ali, por exemplo, e também se ela de repente não se identificar comigo, ainda a gente não vai ter o resultado. Então é como se fosse uma consultoria ali pra gente se conhecer, e aí, quando ela chega no curso, eu já conheço todo mundo por nome, o acolhimento é diferente, ela se sente acolhida, então, e aí o resultado, ele é extremamente diferente. E isso é tão forte que a Sirley está falando, porque quando a gente vai cuidar de pessoas, cuidar de mulheres, falar que sala bonita, cheia de mulher poderosa aqui, né, nos bastidores, né, Thaisa, Ingrid chegou já chegando ali, Carla, obrigado, mulheres lindas que apoiam outras mulheres, uma salva de palmas para vocês, porque vocês são maravilhosas, viu, gratidão por estarem sempre conosco. Trazendo para essa perspectiva, quando a gente chega num lugar, aí, gente, pode prestar atenção. Se você chega num lugar que a pessoa já te chama pelo nome, que a pessoa já tem uma preocupação com você. Já sei parte da sua história. Né, que a pessoa tem um cuidado, né? Quando eu tô, né, dentro das mentorias também, às vezes eu falo assim, como aconteceu com você, né? Ou então, como aquela situação que você me contou, como aquele exemplo que você trouxe, como aquela situação que nós vivemos juntas. Há uma sensação de pertencimento. Exato. Olha como eu tô sendo, olha como minha história é honrada. Olha como que eu ensinei. Nossa, eu nem sabia que você tinha... Eu nem sabia que você tinha prestado atenção nisso. Nossa, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Então, quando acontece com a gente, também é legal, né? Essa semana eu recebi uns 2 feedbacks em momentos bem aleatórios. Eu nunca esqueço quando você falou isso pra mim. Falei o quê? Falei que recapitula, porque a mulher fala 24 horas por dia, recapitula aí. Falou isso. Eu falei, não lembro de ter falado, mas é bem meu perfil falar essas coisas mesmo, é bem meu tipinho falar essas coisas, né? É isso mesmo. Então a gente entende, ela falou, nunca esqueci, aquilo me tocou. Porque aquilo fazia parte de um momento muito importante meu. Então, muitas vezes, né, que você tá falando, quando você ouve a história, como você chega conectado, né, com aquele respeito. E o mais interessante, olha só, uma coisa que vocês não sabem, para quem é mentora, quem quer ser mentora, é assim, a gente escolhe os mentorados, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas se vocês não sabiam, vocês vão acabar sabendo. Muitas pessoas vêm, mas nem todo mundo se conecta, né? E um dia eu ouvi isso, eu falei, mas que soberba dessa pessoa que tá falando isso na internet. Como que eu vou ficar escolhendo pessoas? Porque na primeira vez que eu ouvi aquilo, ressoou como uma coisa assim, meu Deus, como que eu vou escolher? A pessoa chega e me fala, não, Thaís, eu não gostei de você, não vou te mentorar. Não é como isso. Como que eu vou te mentorar, né? Se não tem conexão, não dá liga, se não tem conexão? Precisa da conexão. Então não adianta, às vezes você tem o dinheiro, às vezes você tá até com vontade na hora de ir, porque você viu o resultado de alguém, você fez a comparação, né? A bendita da comparação. Mas na hora que a gente senta para conversar, para alinhar, talvez não estamos no mesmo momento, não estamos vivendo os mesmos, sabe, a mesma vibração. E aí tá tudo bem. Está tudo bem. E tá tudo bem. Não quer dizer que essa pessoa é do bem, a outra é do mal. Exatamente. Não, simplesmente estão momentos diferentes. Com certeza. E energias diferentes. E aí é assim. E eu falo sempre assim, às vezes a gente vai começar dar um curso novo. Eu formo também consteladores. Eu sou professora de constelação familiar. E às vezes a gente vai começar uma turma nova. Tinha 100 pessoas se inscreveram, chega no primeiro dia, aí falta 14. Eu falo assim, quem tinha que estar aqui, está aqui. Os outros, se não vieram, não era o momento deles, e tá tudo bem, vamos, toca o bonde. Então eu vejo assim, é tudo isso, é conexão, é energia, e quando a gente está pronto, preparado para as oportunidades, elas aparecem, né? Elas surgem, porque quando você não está pronto, as oportunidades podem até aparecer, mas você não percebe. Então, e aí isso vai acontecendo e a gente vai perdendo
as grandes chances, às vezes, da vida. E até, gente, a nossa rede de Wi-Fi aqui fala sobre isso, na rede do Wi-Fi da Casa Rosa, vem quem tem que vir, né? Então, assim, porque é sobre isso, né? Vem quem tem que vir, fica quem tem que ficar, vai quem tem que ir, e aprender a respeitar os ciclos das pessoas nas nossas vidas é uma coisa, assim, que nos engrandece, né? Exatamente. Nos traz, assim. E hoje, olhando para, assim, tudo isso que você já desenvolve, quantidade de mulheres que você impacta, você falou que a gente estava falando um pouquinho dessa questão das mulheres. Você escolheu as mulheres te escolheram, as coisas aconteceram? Elas me escolheram. Não aconteceu. Tipo, claro que no início, quando eu comecei aquele trabalho, o projeto Superes, que era realmente que ele tinha finalidade de combate à violência no ambiente doméstico, eu tinha como foco principal, como pilar ali a mulher. Mas eu nunca trabalhei contra o homem. Eu sempre trabalhei a favor da família, a favor da mulher. Então, eu sempre comuniquei sobre esse tema sem promover no homem rejeição, porque eu nunca falei jogando a culpa nele só, porque eu vejo assim, que a violência que nós vivemos hoje no ambiente doméstico, ela é resultado de todo um contexto social, onde todos são responsáveis, não tem como a gente responsabilizar só os homens. É claro que quem está sofrendo com isso é a mulher, sim, mas a mulher, ela precisa aprender a se amar para ela não se conectar, porque a gente está falando de conexão, porque quando você se ama, quando você sabe o seu valor, logo no começo, de cara, quando você percebe que você está se conectando com uma pessoa abusiva, você já vai cortar ali. Agora, quando a gente traz, né, eu até tenho uma frase que eu usei no meu livro, que eu falo assim, que a violência não caminha sozinha até a gente. Nós vamos ao encontro dela em razão das referências que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, é tudo conexão. Então, o que eu vejo assim que é mais fácil de trabalhar com a mulher é que ela está mais aberta para a evolução, para a expansão da sua mente. E quando a gente consegue mostrar para a mulher a importância dela, ela começa a dar um basta para aquilo que ela não concorda. Ela sabe o que ela merece. E a partir desse momento a gente começa também a educar o homem. Porque querendo ou não querendo, eles querem as mulheres, não querem? Então eles vão ter que começar a se ajustar a esse padrão que as mulheres estão definindo, que elas buscam nos homens. Uau. E quando essas mulheres buscam você, elas já buscam no sentido de se tornarem as palestrantes, ou muitas vezes elas vêm para você por um outro caminho e acabam vendo nisso uma oportunidade? Como funciona? Hoje as mulheres já estão vindo em busca disso. Houve uma época que elas vinham em busca de cura. Hoje sim, elas vêm em busca realmente de eu quero usar a minha história para impactar. Eu tenho uma história super forte, que eu acredito que ela pode ajudar outras pessoas. Então elas já vêm em busca disso, elas querem compartilhar, só que elas não sabem como compartilhar, e ali entra o nosso papel. Eu quero compartilhar como um livro. Então a gente vai instruir essa pessoa como que ela vai escrever esse livro para ficar interessante, porque às vezes a gente está tão ferido ainda. Por exemplo, quando eu fui escrever meu livro, a primeira versão do meu livro, eu não tive coragem de publicar porque era muito chororô, na verdade era um desabafo da minha história comigo mesma. E a escrita é terapêutica. Às vezes você precisa fazer essa fase para você pôr para fora tudo aquilo que está machucado ainda. E aí, anos depois, eu peguei aquele livro e aí sim eu dei o formato que hoje ele está sendo objeto de estudo de grupos de mulheres. Por quê? O nome dele é Gritos Silenciosos, Sentimentos Reprimidos Moldam as Nossas Vidas. Então a gente fala desde a infância, sabe? Aquele grito que você engole, aquele sentimento que você não manifesta, quanto isso está impactando na sua vida. E aí esse livro, ele vem história, conhecimento e também autoavaliação. No final de cada capítulo você vai fazer seus testezinhos ali para você ver, eu estou na síndrome da boazinha, eu não sei. Então é um processo de autoconhecimento o livro. E é importante, e esse é um formato que funciona, porque as pessoas, elas leem de uma forma fácil. Então, e hoje a gente consegue assim mostrar para as pessoas como escrever esse livro. Você não precisa escrever um livro de uma vez só.
Você pode, um dia escreve uma página, outro dia também, e aí, quando você percebe ali, 100 dias, você tem um livro de 100 páginas, se você escrever uma página por dia. E hoje nós temos, assim, a Amazon, por exemplo, você pode publicar um livro, um e-book, sem gastar R$1. Então, e você pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, hoje nós temos condições de ganhar dinheiro com a nossa história. Verdade. E escrever é tão terapêutico, eu acho tão fantástico, que eu sempre falo o seguinte: gente, vocês estão vivendo algum momento, escreve, tem um bloquinho de anotação do lado da tua cama, na tua mesa de trabalho, escreve aquilo que você está sentindo. E é muito, não sei se vocês já fizeram isso, buscar antigos escritos seus. Você tá lá numa fase e você acha um caderninho seu, quando você era apaixonada. Eu achei uns diários meu de adolescente, meu Senhor Jesus, que mulher apaixonada. E daí você lê, aí você até dá risada hoje, mas eu falo, gente, nessa época era tão triste. Mas aquela escrita, agora se eu pudesse falar, Vivian, lembra daquela cena que você viu? Escreve sobre ela. Vou escrever, compara os textos. Totalmente diferente. Então, a emoção que você vive naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela idade, com aquela maturidade que você tinha naquela época, uma vez escrito, você pode escrever várias vezes depois, já vai ser diferente. E é tão importante captar essa emoção, porque, como você mesmo disse, né? Você fez uma primeira versão, depois você foi lá, leu, com a outra maturidade, com outro olhar, e trouxe já isso, mas já não como forma de desabafo, mas como uma forma de aprendizado. Exato. E é isso que a gente faz na palestra também. Porque às vezes as pessoas acham que se elas chegarem lá na frente, pegar o microfone e começar a contar a sua história de como você era da criança até a vida adulta, que elas vão fazer aquele depoimento e que vai gerar conexão com as pessoas. E às vezes o que você gera nas pessoas é pena e dó. Então, a forma que a gente ensina as pessoas a contarem a história que é o grande diferencial. Não é você contar a sua história linear, é você extrair a sua história essência, mas mostrar para aquelas pessoas que você tem algo a colaborar com elas, mostrando que pode transformar, e traz algumas pitadas de você ali que vai gerar conexão para elas entenderem, nossa, ela conseguiu passar por isso, está aqui. Então, se a gente começar a contar a história inteira da nossa vida ali, acaba muitas vezes se tornando uma coisa chata. E às vezes a história da sua vida dá pra você escrever um monte de livro em vez de você escrever um só ali, né, daquela forma. Então a gente mostra pra elas como fazer, como contar essa história de uma forma interessante, que as pessoas vão querer saber mais de você. É verdade. Eu brinco com as meninas, às vezes eu lembro de histórias aqui, quando a gente tá falando, eu falei, gente, tem uma história, lembrei, aí eu conto, aí a pessoa fala, nossa, eu não imaginava isso, eu falei, nem eu me lembrava mais, né, mas por quê? É o que você fala, eu também sou muito adepta a nós sermos assim, pontuais, né, porque eu vi o que essa história traz de conhecimento, o que essa história me trouxe de aprendizado ou pode trazer de reflexão, porque a nossa história inteira é muito comprida. Exato. De todo mundo, né? Muito de todo mundo. E fica cansativo, e fica chato, e fica muito pro eu, né? Então, exato. Assim, eu vivi uma experiência com uma caneca e eu vou compartilhar ela aqui com vocês, porque o que eu trouxe de reflexão e o que mudou a partir dessa caneca na minha vida. Pronto, é sobre isso. A gente precisa ser um pouco mais objetivo, né? Pra não despertar ou a dó, pena ou irritação. Tem gente que se irrita, cansa, né? Tem gente que se irrita. Eu já tive em palestra assim, que tinha colega do lado que falava, vou tomar um café, tá me dando sono. Exato. Imagina você despertar sono nas pessoas. Tédio, morro de medo, então. Sempre morri de medo. Eu falava pro Hugo assim, olha, quando a gente termina a formação em coach, né? E eu já me imaginava dando treinamento, eu falava, se eu dormindo, vou morrer. Porque eu na minha cabeça, como é que não, Vivi, mas tá no subconsciente. Eu falei, não, meu subconsciente não tem maturidade pra entender esse treino, eu vou jogar um apagador, né? Aí eu falei, vou ter que ser dinâmica. E aí eu comecei sendo dinâmica, eu conto coisa engraçada, eu brinco, eu ponho as pessoas a participar. Resultado, ninguém dorme e ninguém mexe no celular, consegui essa proeza. Mas eu falei, eu preciso, porque isso era um objetivo meu enquanto fala. 40 minutos, não, vou falar em 30. Exato. Pra quê? Não precisa. E aí as pessoas às vezes acham, porque elas falam, elas conseguem falar, não tem medo do microfone, elas acham que elas podem pegar o microfone e falar 1h30.
né? Que as pessoas estão lá de boa. Agora, para você falar 1h30 sem você perder o público, você tem que trazer muitas ferramentas ali para você prender o público. E aí, isso a gente ensina também na nossa palestra, como colocar uma música, como você usar um vídeo, como, sabe, trazer ferramentas que tornam a sua palestra um diferencial. Então, e aí isso vai deixando a sua marca. Ó, quando chama a Vivian, ela vai fazer ministrar a palestra dela, ninguém vai esquecer dela, porque ela traz. E outra coisa que dentro desse nosso método que a gente utiliza não é usar aquela palestra decorada, sabe? Que cada vírgula, cada respiração, você tem um método, você vai observar esse método, você vai saber o que você vai falar na abertura, na ambientação, qual história você vai contar, mas você não vai falar sempre a mesma coisa. Então a pessoa pode assistir 10 vezes sua palestra que toda vez ela vai aprender algo diferente. Até porque a gente ensina que você, antes de você fechar um contrato, você precisa saber quem é o seu cliente. Você precisa conhecer a dor dele. Porque se você tem uma palestra lá decoradinha e que não importa quem é o público que você vai falar a mesma coisa, você perde. Você perde. Agora, quando você tem essa perspicácia de antes de você ser contratado, qual é a dor? Qual que é a necessidade do público que eu vou falar? Eu vou falar com os colaboradores? Eu vou falar com as mulheres? Eu vou falar com os casais? Qual que é a dor, a necessidade desse público? Porque a partir dali eu ajusto o meu conteúdo, mas mantendo o padrão, o método da palestra. Então você consegue ter uma palestra que você fala com inúmeros públicos. E é muito interessante isso. Eu fui agora para São Paulo e eu tinha que preparar uma palestra. Eu preparei a mesma palestra para sexta, mesmo tema, né, mesmo tema, e aí eu falei, peguei e pontuei só umas 3 frases e umas 3 perguntas, e aí fiz slides básicos, preto escrito de branco e com alguns detalhes rosa, porque faz parte da minha marca. E eu falei para 2 públicos diferentes, o mesmo conteúdo de formas diferentes. E eu falei, aí um certo momento, porque isso é da mulher, falei, será que tá pouco? Será que tá muito? Será que vai agradar? Não, a gente tem essa coisa de se cobrar. Aí fiz na sexta-feira, e aí na sexta-feira eu tive um problema muito complicado, porque eu era a última palestrante, né, do evento. A minha amiga fez o evento lá em São Paulo, e aí ela me deixou por último. E aí houve alguns colegas que extrapolaram o tempo, tal, enfim. Aí o evento começou a atrasar, imagina, a hora que chegou no meio da tarde, falei, aí começou umas pessoas a irem embora, eu falei, mas vambora pra ver, né. Aí a amiga que palestrou antes de mim, ela teve uma educação tremenda de falar até em menos tempo do que era dado a ela, né, eu achei isso uma educação assim que surreal que ela fez, né? E eu entrei também, eu falei meia hora, eu vou falar em 15, porque o povo tá com sono aqui, eu tenho que ser rápida, né? E eu já entrei, enfim. E quando eu falei, gente, eu vou fazer igual uma professora de reforço hoje. E elas morreram de rir. Por quê? Porque um monte de coisa que vem contento do meu tema foi de alguma forma abordado um pouquinho em cada tema que as colegas anteriores trouxeram. Então eu vou trazer só algumas coisas que eu posso agregar. E aí eu fui pontuando, desci, fiz elas falarem no microfone e tal, e terminei em 22 minutos. 22, eu entreguei o palco pra dona do evento e ela finalizou. E depois ela me deu um feedback, falou, Vivian, você arrebentou, porque o povo tava muito cansado. Se viesse conteúdo aquela hora, eu não dormi. E você não, você entrou, você perguntou, você fez elas participarem, você deu umas 2, 3 diquinhas, deu umas porretadas com umas frases e foi embora. Eu falei, mas não tinha como ser naquele momento, não. Já no outro dia, era o mesmo tema, só que fui a terceira do dia. E lá, né, lá tinha um cronômetro muito grande do palco, assim, e era respeitado mesmo, assim, foi bem incisivo. Eles são muito, né, incisivos com isso. E eu achei o máximo que a primeira palestrante, ela entrou, sabe, Cirlei, ela colocou era um painel deles, é diferente, o painel deles é largo, é diferente dos que a gente é acostumado, só tinha estrelas. Né, porque ela trouxe uma coisa mais do ser. Foi muito legal, só tinha estrelas e essas estrelas se movimentavam. E ela deixou meia luz na palestra dela e ela trouxe uma coisa mais reflexiva, meia hora. Mas foi uma meia hora assim, fantástica. Ela mexeu, mas ela falava de uma forma meio a voz dela, a fala dela, e tem tudo a ver com o contexto do que ela queria entregar. E eu falei, gente, que eu preocupada, achando que o meu slide estava pouco, né? Você vê, ela trouxe só as estrelas, né? Porque era um conteúdo que ela queria trazer para aquilo que ela estava buscando. E todo mundo ficou encantado. Eu olhava assim, não tinha ninguém mexendo no celular, não tinha ninguém conversando, todo mundo assim, ó.
sabe? E o quanto isso foi profundo pra mim, né, naquele momento, porque às vezes as pessoas se preocupam muito, né, com isso, e não tem, você tem que ser você, né? E no nosso método, hoje a gente ensina a usar o mínimo possível de slide. Exatamente. Até porque quem é autoridade domina o assunto. A partir do momento que você coloca um monte de slide, principalmente se é tudo poluído, de informação, você está dividindo a atenção do público com você. Exato. Então a gente traz slides básicos, principalmente pra gente trazer um vídeo, pra gente trazer uma música, uma ancoragem, uma ancoragem ali que vai ajudar, mas não necessariamente para você estar embasando seu conteúdo. Uma dependência. Uma dependência, porque a pessoa que ela desenvolve essa dependência emocional ali do slide, se um dia dá um problema no projetor, no negócio, ela morre. Né? E o grande diferencial entre um palestrante profissional e um palestrante amador é exatamente o fato dele, para cada palestra que ele vai fazer, ele fazer uma nova palestra. O palestrante profissional, ele vai ter uma palestra, uma mega palestra, que ele vai ter estrutura, que ele vai trazer ali uma música, um vídeo, vai ter um grande finale, uma grande abertura, né? Uma grande abertura. Sim. Essa vai ser as peças-chaves. Mas isso não vai impedir que ele aborde conteúdos diferentes, mas ele vai ter uma palestra. E a partir do momento que ele fica conhecido por essa palestra, ele vai ser contratado para ministrar essa palestra. Quando você monta uma palestra para cada evento que você é convidado, você nunca vai ficar bom. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma palestra que eu já, acho que eu palestrei ela já mais de 500 vezes. Cada vez que eu subo no palco com essa palestra é um treino. Cada vez eu vou ficando melhor, cada vez. Então, quem assistiu minha palestra há 2 anos atrás, vai assistir agora, ela vai falar assim, nossa, Cirlei, é outra palestra, mas é a mesma palestra, é o mesmo conteúdo, só que com uma abordagem diferente, porque você vai evoluindo, o seu conteúdo também vai. Então, esse é o grande diferencial entre o profissional, e o amador. Então, e o que a gente faz exatamente nesse curso é formar você um profissional. É você realmente transformar a sua história, seu conhecimento e as suas experiências em uma palestra imparável. Porque quando você sai do palco, ou tem outro dos nossos lá, ou então você vai ser o destaque. Porque ela vem com um diferencial, porque a gente traz esses elementos, a gente identifica os talentos, igual... na última turma que a gente formou agora, recente, a gente teve um jornalista que ele foi fazer. Geralmente é 1 ou 2 homens, no máximo, que tem, porque a gente também não vai fechar as portas se eles querem fazer. E é um jornalista, Luiz Fernando Fernandes. Ele veio fazer o curso. E aí, quando ele chegou, ele falou, eu já tenho minha palestra montada. 80 slides. Aí, e ele tem um super domínio de palco, né? E aí ele tem também um dom de fazer aquele humor, falando coisa séria, com humor meio negro, assim, então a gente explorou tudo que ele tinha de melhor. E a palestra dele, ele fala de bipolaridade, mas você morre de rir durante a palestra dele, é muito divertida, é muito leve, e ele fala de um tema sério, e que as pessoas se enxergam naquele lugar, sabe? Então, a gente explorou ali todos os detalhes, tudo que ele tinha de talento, para transformar aquela palestra dele em algo diferente. Que já tem, fiquei curiosa. E já são fiquei tantas curiosa. outras. Agora, já que estamos falando de palestrantes imparáveis, como que faz? Quem estiver nos assistindo, quem está nos acompanhando, quero fazer esse curso, quero aprender. Como é que faz? Como que essa pessoa faz para chegar até você? Então, nós estamos com as inscrições abertas agora para a última turma desse ano, vai começar no dia 26 de outubro, e são 3 encontros presenciais e 3 encontros online. E aí você sai formada já como palestrante, mas ele é um curso muito mais do que formar um palestrante. Ele é uma virada de chave sobre você, sobre negócio, como ganhar dinheiro, como se posicionar no mercado. Sim. Então, é uma virada de chave. Então, para participar, a gente seleciona pessoas, porque são turmas de, no máximo, 30 pessoas. Então, as pessoas podem me buscar lá no Instagram, @CirleiTeis, ou no meu WhatsApp, que a gente também tá ali,
Facebook, nas mídias sociais, manda um direct, manda um oi ali, que a gente entra em contato, marca uma agenda, porque todas as pessoas que têm interesse em participar desse curso, a gente faz questão de ter essa conversa, essa call ali, onde eu vou conhecer a pessoa me conhecer, e a gente vê se eu preencho os requisitos que a pessoa busca e se ela também preenche os requisitos do curso. Por quê? Não tem como eu prometer para você que eu vou te formar palestrante se você não fizer a sua parte. Então, quanto você quer ser palestrante? Quanto você quer contar a sua história? Quanto você quer transformar essa história em uma estratégia de lucro ou de uma estratégia de transformação? Então, você precisa querer, primeiro passo. Segundo passo, você precisa ter disponibilidade. Não adianta a Sirlei dar 1000% para fazer com que você seja palestrante se você não tiver disponibilidade de fazer as tarefas, de fazer aquilo que você precisa fazer, de ajudar a construir o seu roteiro, porque eu vou te ajudar a fazer isso, mas eu preciso que você colabore, faça a sua parte para a gente chegar no resultado. E depois de construir a narrativa, ter mergulhado no seu storytelling, ali a gente construiu essa narrativa, a gente identificou qual o conteúdo que você vai entregar, nós vamos ter que treinar palco. E aí, a gente vê cursos de formação de palestrante profissional aí que a pessoa sequer pega no microfone. E as pessoas às vezes acham que falar no microfone é a coisa mais fácil. E aí você tem posição certa de pegar o microfone. E ali a gente vai ensinar também, aí entra a parte de oratória. Como eu me posiciono no palco, como que a gente comunica de uma forma persuasiva, como eu posso trazer gatilhos dentro da minha palestra para eu usar essa minha palestra não só como uma ferramenta de transformação, mas também como uma ferramenta de vendas do meu curso, do meu treinamento, ou da pessoa que é empreendedora, que vende algum produto, alguma coisa. Por quê? Quando você aprende a comunicar da forma correta, as pessoas querem mais de você. Então, você tem que estar preparada para todo esse contexto. Então, é só buscar a gente, que nós estamos selecionando agora. Ainda temos algumas vagas, né, Thaís? Thaís, então, a gente tem algumas vagas ali. E então, é só procurar a gente, que nós vamos marcar com você um horário e eu converso pessoalmente com os pretendentes, até pra gente ter esse feedback ali antes de começar o curso. Hoje, inclusive, já deu muitas aulas hoje aqui no nosso canal, né? E eu espero, né, mulheres que empreendem, pessoas que nos visitam nesse canal, se fizer sentido, entre em contato. Eu não sei que momento você pode estar assistindo esse vídeo, mas se ele chegou até você, ele não chegou por acaso. Não. Né? Então, talvez faça muito sentido pra você dar sabe aquela leve fuçada? Entra lá, procura conhecer, né, o trabalho da Sirlei, os depoimentos das pessoas que passaram por ela, que é muito importante, e o principal, se conectar, porque a gente precisa criar essa conexão, né? Eu achei lindo você falando, fala comigo pessoalmente, em tempos que as pessoas estão metendo robô pra conversar com os outros, nada contra, mas olha, eu vou te contar um trem do robô. Eu não gosto. Mas vamos lá, tá bom, não vou falar mal, já brigaram comigo por causa disso. Mas assim, vamos lá, Sirlei, ela atende pessoalmente, né? E eu também respondeu, eu vou lá pro atendimento falar com você, eu vou lá pro comercial falar com você. Claro que eu vou falar, ressalvo, tem muitas pessoas que me ajudam, eu não consigo estar aqui gravando, falando com você, mexendo com a filmadora que a Carla tá fazendo e com o celular na mão que a Ingrid tá fazendo, eu não consigo ainda, não me ensinaram essa fórmula. Se tiver algum curso, inclusive, podem me ensinar, que eu tô a fim de fazer, mas como não, a gente tem as pessoas que nos colaboram. Mas, gente, atender as pessoas é um prazer pra mim, eu acredito que seja um prazer pra você, né? Aí a gente nem cansa, né? Esse daí é o que não cansa. O dia que eu tava lá autografando, né, o livro de coautoria que eu participei, e aí eu comecei, e aí quando a pessoa vinha, eu olhava a pessoa e falava assim, pra cada pessoa eu fiz uma dedicatória diferente, eu não fiz nem, peraí, você, né, aí tem várias, aí uma hora, lá por tantos livros que eu já tinha assinado, uma colega chegou e falou assim, vai cansar a mão aí de tanto escrever, né? Aí eu falei assim, a gente não reclama do que a gente pede pra Deus, né? Eu pedi pra Deus, eu vou ficar aqui até, se eu tiver que autografar 100 unidades hoje, autografarei. Vocês vão só ter que ter paciência, porque como eu faço a dedicatória exclusiva para cada pessoa, eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou autografar todos e só ter paciência. Não saio daqui sem atender todo mundo, porque a gente gosta de fazer isso. E aí prestem bem atenção, agora vamos lá. Pessoas que nos acompanham aí, prestem bem atenção, porque nem todo mundo gosta, tá?
Tem muita gente que só representa. Tem que prestar atenção, né? Tem que tomar mais cuidado, tá? Porque depois chega tudo machucado aqui pra mim, chega lá machucado na Cirlei, chega tudo estourado. Ah, eu não acredito nesses negócios de grupo de mulher. Ah, eu não acredito nesses negócios de não sei o quê. Ah, eu não acredito nesse negócio de mentora. Não, ai, coach, Deus me livre. Não é isso, gente. Vocês têm que prestar atenção nas pessoas que vocês estão caminhando. Vocês vão muito pela ilusão que vocês veem no Instagram. Morar no Instagram é lindo, inclusive. Tem Instagram lá que eu gostaria que a pessoa fosse minha melhor amiga. Mas aí quando você conhece, né, a real, então assim, se conectem com quem é de verdade. Procurem indicações, procurem saber um pouquinho mais sobre a pessoa, procurem entender um pouco da vida dessa pessoa, se ela realmente fala e faz. Porque gente que fala, tem bastante aí. Porque o Instagram, inclusive, hoje em dia, até a foto, se você quiser, a IA monta pra você, você fica perfeita ali, entendeu? Então não é sobre isso. Se conecte com pessoas verdadeiras, tá? Sai da fraude, porque vocês sofrem, depois vem tudo lascado pra cá, entendeu? E aí cansa, gente. Então, o recado tá dado. Você filmou, né, Ingrid? Pegou, né? Eu sabia que você queria pegar. Entendeu? Então é assim. Obrigado, mais uma vez, por estarmos juntas. A Cirlei, ela veio numa entrevista ainda lá no Papo de Imprensa, né, lá com a Acho que foi em 2022, beijo, né? Randala, maravilhosa. Tive uma oportunidade feliz de fazer televisão 8 meses. Pra mim foi assim, uma experiência surreal, porque eu gravava aqui, né, no meu, né? Então no meu é confortável, né? No meu é confortável, é minha câmera, é minha casa, é meu microfone, é meu celular, é meu YouTube, é meu Instagram. Aí eu fui pra um canal de televisão. Uau! Cheguei lá, horário, tempo, tema, convidados que eu não conheço. Então eu assim, saí da minha zona de conforto. E aí eu cheguei lá, você tem que pesquisar. Eu tinha que pesquisar um pouquinho sobre a pessoa um dia antes. Aí eu tinha que entender, eu tinha que pensar que perguntas faria. Eu tinha bloco, eu tinha tempo, eu tinha que fechar. E aí o convidado queria falar mais, o outro queria falar menos. Então foi um jogo de cintura de 8 meses, assim. O convidado não ia, aí o convidado ia, chegava os dois no mesmo horário, porque eles erravam os horários às vezes. Uhum. Ou porque a pessoa ansiosa chegava mais cedo mesmo. E eu falava, meu Deus, vamos indo, né? Então foram 8 meses, foi uma história linda, foi uma escola pra mim, né? A televisão faz. Televisão é uma escola, gente. Televisão é uma escola. Porque a hora que você entra naquele cenário, todo chroma key, com câmera, não sei o que, fio, aí um pendura coisa em você, outro coloca, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, meu Deus, Fátima Bernardes, né? Você se sente mesmo, sabe? Volta, corta, faz isso, faz aquilo. Então, meu Deus, então foi uma experiência assim, a televisão me trouxe uma experiência fantástica, né? E eu falo que foi assim uma escola na prática da comunicação. A gente foi melhorando, foi trazendo umas coisas, mas eu nunca deixei de ser eu, né? Tanto que o meu programa lá era muito parecido com as coisas que eu faço aqui, né? Só que às vezes eles tinham algumas orientações diferentes, mas eu acho que ser você é o que você tem de diferente. E eu acredito que na sua entrega, né? Eu acredito que vai ser isso. E eu quero ir no dia do Gran Finale aí. Como é que faz pra gente ir? 12, na Gran Finale, pra apresentação. Como é que é? Vocês vão lá participar. Me avisa, vamos lá filmar, fazer. Vamos, Ingrid, vamos, se organiza aí, minha filha. Coloca na sua agenda, vamos lá, as suas luzes. Eu quero falar um negócio também. Bora gravar, bora fazer acontecer. Posso falar um negócio que eu tinha até esquecido? Vamos. Eu tô participando do primeiro reality de palestrantes do Brasil, que tá tendo. Essa primeira fase é voto popular. Eu estou classificada entre os 5 mais votados até agora, mas aqui até dia 28 de outubro a gente vai precisar de muito voto para garantir esse espaço lá, porque então, aí vão ter várias fases, e se eu for para final, aí a gente vai para Porto Alegre, vai ficar lá numa imersão lá de acho que uns 15 dias, aí é competição mesmo, 1 por 1, vai ter um ganhador só. E aí eu queria ver se aproveitar para as pessoas irem lá no meu Instagram, tem o link, tanto no Stories a gente tá postando ali diariamente, como também lá na bio tem o link para você entrar lá. Inclusive tem uma palestra minha lá de 15 minutos e que ela aborda uma temática assim muito relevante. Aí você assiste a palestra, que você já vai ter uma visão sobre o que eu tô falando, que eu ensino. E a partir dali, você vai clicar no positivo, lá no joinha que tem, vai abrir para você fazer um cadastrinho, porque só pode ter um voto por CPF. Entendi. Faz o cadastrinho ali, e aí vai vir um código de confirmação no seu celular. Você vai pegar esse código, vai colocar ali e tá confirmado o voto. Então me ajude a chegar lá pra gente ir pra essa final lá em Porto Alegre, representando Mato Grosso aqui, com a nossa palestra. Vamos valorizar o que é nosso, gente. Vocês fazem é muita coisa pra fazer. Vocês fazem isso por quem vocês não conhecem. Exato. Vocês fazem isso, vocês não conhecem. Famoso fala lá que tem que plantar a bananeira, pegar o CPF, colocar, mandar até pagar.
Vocês dão até dinheiro pro famoso. Dá pra pagar o selo pra você responder pergunta. Parabéns, eles chegaram lá. Não tô aqui, sabe, tirando mérito de quem tá lá. Mas tem um monte de gente da nossa terra que faz bem feitinho aqui, né? A gente, eu vim de São Paulo, fiz uma aula live aí, né? E aí eu falei, até uma colega disse, falou assim, eu fui em um evento X, fui em um evento Y, e aqui na sua aula eu aprendi mais do que em todos esses eventos que eu fui. Então valorizem as pessoas da sua terra. Comece valorizando, né? As pessoas que você conhece. E se alguém que você conhece, como eu, tô te falando pra você entrar, se a gente tá aqui tendo esse papo, por que não? Sabe quanto que vai te gastar de tempo? Eu acho que não dá nem 3 minutos se a gente colocar aí no relógio. Acho que não dá 3, dependendo da conexão da sua internet, né? Mas tem que assistir antes a palestra. Se quiser assistir a palestra. Mas depois, porque a pessoa fala assim, não, assiste, mas vai ter que cadastrar, por CPF, por e-mail. Mas a palestra é tão atrativa que não vai passar rápido. Não vai nem ver passar os 15 minutos. Assistam a palestra, depois vai lá, coloca, faz lá o teu cadastrinho, amiga. Vai lá, você dá conta de coisa mais difícil. Você dá conta de problemas maiores na sua vida. E se gostar, compartilha com os amigos, com a família. Já pensou? Né? Nossa Cirlei lá representando o nosso Mato Grosso como o maior palestrante do país. Gente, isso é orgulho pra gente. Não tem que elogiar, tem que incentivar, né? Cirlei, gratidão pela tua entrega, gratidão por tudo que você trouxe aqui, e eu desejo sucesso. Quero estar, né, quando possível, nas Grand Finales aí pra conhecer, pra prestigiar e pra gente divulgar também o seu trabalho, gente, que eu acho que ir lá, fazer uma live, fazer um vídeo, né, tirar umas fotos, eu acho que isso é muito importante para engrandecer e para mostrar que aqui em Cuiabá tem sim talento, que aqui em Cuiabá tem sim um trabalho lindo para ser entregue, e que aqui em Cuiabá tem pessoas que se importam com pessoas também. Gratidão, viu? Linda, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Beijos, obrigado Carla Farias, obrigado Ingrid, obrigado Hugo Farias, obrigado todo mundo aí, toda essa equipe. E Renilda, beijo, meu amor, você que fez esse café delicioso pra nós hoje, um beijo pra você.